Boa tarde, pessoal. Eu sou Bernardo Garicochea, eu sou médico hematologista, oncologista, trabalho no Centro Paulista de Oncologia e alguns de vocês já devem ter conversado comigo. E eu aproveitei esse momento porque eu achei que era muito importante passar uma mensagem para os pacientes que têm acompanhado para suas prevenções de câncer e têm acompanhado para os seus tratamentos de câncer. Nesse momento que a gente tem falado sobre Covid e sobre essa infecção que está assolando o mundo inteiro, tá? São coisas gerais, são coisas generalizadas que vocês já ouviram falar inúmeras e inúmeras vezes, não é? Mas eu acho que a quantidade de informação que é direcionada para o paciente oncológico, para o paciente que está em tratamento de câncer, para o paciente que já tratou o seu câncer, ou para os pacientes, por exemplo, como muitos do que os acompanham são pacientes que têm mutações genéticas e que podem aumentar o risco deles de ter câncer, né? Qual seria o risco deles? O que eles precisariam fazer? Eles precisariam de alguma medida extra, diferente de proteção do que aquelas que eles têm hoje, do que aquelas que são recomendadas pelo Ministério da Saúde hoje? Bom, esse é o tema dos nossos próximos minutos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Covid, sobre como os sintomas se manifestam, sobre quais são as medidas de proteção que nós podemos tomar nesse momento, aquelas que são comprovadamente que funcionam comprovadamente, aquelas algumas que são uma esperança para curtíssimo prazo e as que são uma esperança para longo prazo. E finalmente, na parte final da minha conversa, que eu prometo que não vai ser longa, a gente vai conversar, sabe, especificamente sobre os cuidados que o paciente oncológico ou paciente que precisa fazer exames de acompanhamento de tempo em tempo e que se sente impedido nesse momento porque os serviços de saúde estão todos focados em auxiliarem os pacientes com Covid, o que essas pessoas podem fazer? O Covid é um derivado, é uma doença derivada de um vírus chamado coronavírus, todos já sabem disso, mas o que a maioria das pessoas não sabem é que o coronavírus, na verdade, é um grupo de 7 entidades diferentes, ou 7 vírus diferentes, 4 vírus que a gente chama de 2 alfa, 2 beta, e mais 3 que causam doença documentada em seres humanos, os outros 4 também causam, mas são doenças que lembram muito sintomas gripais de maneira geral. Vírus são umas criaturas muito interessantes. Eles estão inseridos no nosso DNA desde que nós somos humanos. Os vírus têm um papel absolutamente fundamental na nossa evolução, do jeito que a gente é, na forma com que a gente evoluiu. Não só a gente, estão presentes em todos, no DNA de todos os mamíferos e todos os animais superiores. Os vírus eles se inserem, eles entram no DNA e de alguma maneira, em certas situações, podem modificar o DNA daquele indivíduo que eles penetraram e dessa forma eles podem criar características diferentes naquele indivíduo. Quando a gente lembra que o Darwin falava da árvore da evolução, não é? Então, assim, o macaco se transformando em homem, e antes do macaco tinha um outro bicho, e o dinossauro virou ave, e assim por diante. Aqui, o fenômeno é um pouquinho mais complexo. O que a gente sabe hoje sobre a evolução nos conta que os vírus têm um papel absolutamente extraordinário na evolução. E eles conectam uma árvore, ou um ramo, ou um galho desses da evolução no outro, de forma que nós, todos os seres vivos, compartilhamos de alguma maneira pedaços ou fragmentos de vírus que existem dentro da gente. É por isso que a grande parte das doenças virais, elas costumam ser derivadas, especialmente surtos virais, de fragmentos de vírus que vêm de animais. E todo mundo sabe disso. A gripe suína, a gripe aviária, a própria gripe espanhola, ela surgiu provavelmente de elementos bovinos. A gente acredita que ela surgiu no Kansas, nos Estados Unidos, no final da Primeira Guerra Mundial. Soldados americanos transportaram ela a partir do porto de Nova York para a França e encontraram uma Europa devastada, todo mundo passando fome. Essa gripe, ela evidentemente causou uma tragédia, uma desgraça sem tamanho, mas se a gente colocar nas proporções, ela não deve ser tão diferente do que o Covid deveria fazer hoje se nós não tivéssemos as medidas médicas que nós possuímos. Nesse sentido, nós estamos muito, mas muito melhor que os nossos
bisavós ou tataravós de 100 anos atrás. O que esse vírus tem de especial? Bom, o que ele tem de especial é que quando ele surgiu, ninguém conhecia ele. Ele era um cara completamente novo na face da Terra, no sentido de infectar seres humanos. Esse vírus, portanto, ninguém tinha imunidade contra ele. Uma vez que alguém pegou essa infecção, ele passa para outra pessoa. A segunda característica é que, como ninguém tem imunidade contra esse vírus, o grande risco dele é ter um vírus que tem uma taxa de infecção muito alta. Bom, esse é o caso. Cada pessoa portadora do vírus tem uma chance em média de infectar 2,78 pessoas, ou 3 pessoas, mais ou menos, por indivíduo infectado. E essa infecção ela ocorre pela fala. Quando eu falo, eu elimino partículas que atingem até 1,5 metro distante de mim. Se eu tossir, por exemplo, ou se eu espirrar, a coisa é pior ainda. Essas partículas vão mais longe ainda. Tá? Se você pegar um vírus que tem uma taxa enorme de capacidade de infecção e juntar numa população que não tem nenhuma defesa contra ele, é claro que o que você vai ver imediatamente uma taxa imensa de infectados que vai começar a aumentar exponencialmente. Essas pessoas vão começar a aparecer num ritmo extremamente elevado que vão dobrando, triplicando, quadruplicando a cada semana. E quando é que isso para? Isso vai parar no momento em que a gente atingir mais ou menos uns 60% de pessoas da população que tiveram contato com o vírus e que ficaram boas. Ou seja, estão imunes. Essas pessoas elas não transmitem mais o vírus e é muito provável que elas não venham mais a se infectar com o vírus. Essa segunda parte nós não temos certeza ainda, mas é provável baseado no que a gente aprendeu com outras doenças virais. Tá? Então, quando a gente atingir esse ponto de que 60% mais ou menos das pessoas estão imunes ao vírus, bom, aí nesse momento a curva começa a declinar rapidamente, porque o indivíduo infectado já não tem mais tanta gente para infectar. E mesmo que ele passe para o indivíduo A, B, C ou D, esses indivíduos, 6 em cada 10, estarão protegidos e, portanto, não vão passar adiante a infecção, correto? Então, dessa maneira, a infecção ela ocorre por meio do contato indivíduo por indivíduo, ela é extremamente eficiente na sua transmissão. Né? E o que os pacientes apresentam como sintomas? Muitos, a gente não sabe quantos. E essa é uma questão que eu vou conversar com vocês logo depois, porque ela é fundamental. Mas muitos sequer têm qualquer sintoma, sequer uma coceirinha no nariz. Alguns apresentam um quadro de resfriado. E às vezes um resfriado que tem uma característica muito especial, eu quero chamar a atenção disso. Essas pessoas elas podem perder gosto, paladar pelas coisas ou parar de sentir cheiros. Né? Se esses sintomas começarem a aparecer no indivíduo que tem algum sintoma gripal, um cansaço, por exemplo, um pouco de dor de garganta, um pouco de dor de cabeça, dor no corpo, e começar a perder o olfato e começar a perder o paladar, sabe? É muito importante que essa pessoa fique em observação assim, nas próximas horas, porque essa questão pode evoluir. E ela pode evoluir em alguns dias. Nesse período crítico de alguns dias, ou esse resfriado vai embora, e ele felizmente vai embora numa grande parte das pessoas, a pessoa melhora e fica bem, ou não, ou ele pode evoluir para uma fase pior. Nesse momento o paciente começa a apresentar tosse. Ele começa a apresentar falta de ar para pequenos esforços. Até o banheiro, por exemplo, tá? Ele começa a sentir falta de ar. Esse é um momento crítico. Alguma coisa começou a dar errado. O sistema inflamatório dele começou a ficar ativado e esse paciente pode começar a apresentar uma tendência à formação de trombose, ele pode começar a apresentar alterações cardiovasculares, ele pode começar a apresentar alterações renais, mas especialmente, muito especialmente, aquele quadro gripal todo dele piora, junto com febre e outras coisas, e ele começa a apresentar um quadro de insuficiência respiratória. Essa pessoa começa a ter uma dificuldade muito grande de respirar, né, ou de guardar oxigênio no seu sangue. Esses pacientes têm que ser encaminhados quando os primeiros sintomas de falta de ar aparecem, imediatamente para um serviço hospitalar. Lá eles vão ser submetidos a um exame de imagem, porque antes dessa fase, os exames de imagem, raio-x, tomografia, não vão mostrar nada. Tá?
Mas quando o paciente começa a ter esses sintomas mais fortes, mais intensos, falta de ar e uma tosse muito intensa, é bem possível que a gente já encontre imagens no pulmão que são muito típicas da infecção. Esses pacientes ainda têm uma chance enorme de se curar. Existem uma série de protocolos que estão em andamento. A gente tem muita esperança que venham a dar certo, mas nós não temos ainda os dados definitivos, né? Como a cloroquina, como anticoagulantes, o uso de alguns antivirais, o uso de drogas que evitam a coagulação do sangue, como eu já falei para vocês, por exemplo, né? Antibióticos são muito importantes para evitar infecções secundárias, né? E assim por diante. Ou seja, tem muita coisa em andamento que está prometendo ser uma grande esperança para que a gente possa interromper a doença exatamente nesse ponto, quando ela começa a ficar mais crítica. Ainda assim, gente, um grande número, sabe, desses pacientes vão conseguir melhorar nesse ponto. É verdade, muitos vão precisar de ventilação mecânica, muitos vão precisar de intubação se o processo progredir, ou seja, eles vão precisar de equipamentos que respirem por eles. E esses processos podem ser longos, durar semanas, até que o paciente comece a sentir uma melhora da inflamação e uma melhora da capacidade dele de poder respirar normalmente e sozinho. Nesse caso, o paciente ele é extubado, ele é tirado da máquina e ele volta de novo ao convívio salvo. A taxa de mortalidade dos pacientes hoje que entram no hospital em estado mais grave, a gente não sabe, a gente espera que seja algo em torno de 3%, mas em alguns países do mundo, na Itália, chegou a 10%. Em outros países, como a China, 0, alguma coisa por cento. Como é que pode ser tão discrepante? Será que é o tipo do vírus? Será que chinês é mais resistente do que italiano para infecção? Será que, como algumas pessoas comentam, a temperatura é diferente? Bom, nessa época do ano, a temperatura na China e a temperatura na Itália não são muito diferentes, mas, por exemplo, países que fazem uso de BCG, será que o BCG ele é capaz de atenuar os sintomas da Covid? Isso é uma coisa que nós não temos resposta ainda, tá? Mas o que existe de verdade é o que eu vou falar para vocês agora. O que eu preciso fazer para me proteger do vírus? E para não deixar sem gancho a parte anterior da conversa que eu tive com vocês, que falava por que a taxa de mortalidade é tão diferente de um país para o outro, tá? Eu vou começar primeiro dizendo o óbvio para vocês. É claro que se as pessoas tiverem o menor contato possível com as outras, a chance delas passarem o vírus para outra pessoa é muito menor. Se esse contato puder ser evitado por um tempo relativamente longo, é possível que as pessoas que estavam contaminadas fiquem imunes e, ficando imunes, elas, portanto, ficam completamente seguras para poder voltar de novo a uma vida completamente normal, correto? Então, se vocês forem sair na rua, e às vezes a gente precisa, não aguenta ficar em casa o tempo todo, por favor, não esqueçam de usar qualquer forma de proteção para o nariz e para a boca. É claro que as máscaras cirúrgicas são de longe a melhor maneira de fazer isso, são as que mais protegem. Tá? Botar um paninho Kleenex na frente do nariz não resolve muito, mas ajuda, sabe? É melhor do que nada. Então, se vocês não conseguirem ter acesso a máscaras cirúrgicas na farmácia, tá? Qualquer tipo de proteção que vocês tiverem na frente do nariz, da boca, já vai ajudar em alguma coisa. Tá? E não ficar um tempo suficientemente longo na rua. Tempo suficiente para fazer sua compra no supermercado, na farmácia, ou talvez dar uma volta no quarteirão com o seu cachorrinho e olhe lá. O resto por favor, fiquem em casa. Cada pessoa que vocês não tiverem contato é uma pessoa menos que vocês podem estar levando esse elo da infecção adiante. Tá? Bom, mas se ninguém era contaminado e eu tenho uma infecção que vai contaminar um monte de gente, né, que diferença faz eu contaminar essas pessoas todas de uma vez só e eu acabo logo com essa infecção? Porque em um mês está todo mundo infectado, os que ficaram bons, os que ficaram doentes. Tá? Ou eu ficar arrastando esse processo,
fazendo com que as pessoas fiquem isoladas e que elas fiquem fazendo com que essa infecção fique aparecendo aos pouquinhos. Tem algumas razões muito importantes para isso. Vocês já sabem, a principal delas é que se todo mundo resolver ficar doente de uma hora para outra, mesmo sendo a taxa de pessoas que vão ter doenças graves pequena, isso ainda é um número muito grande, sabe? E isso levaria ao colapso completo do sistema de saúde. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que se muitas pessoas entrarem no hospital ao mesmo tempo sendo portadoras dessa infecção, uma infecção muito infecciosa, elas têm uma chance muito grande de contaminar os profissionais que são aqueles que vão cuidar delas. As enfermeiras, as auxiliares, os médicos. E em pouco tempo a gente vai ter um problema muito grave de mão de obra qualificada para poder ajudar as pessoas mais graves, porque todo esse pessoal vai estar afastado por quadros gripais, não necessariamente porque vão ter doenças graves, mas vão ter um quadro gripal e vão ter que ficar isolados. Então, existe esse segundo problema, quando eu falo em colapso. E o terceiro problema, que é a terceira vantagem do isolamento, é que nos compra tempo para que a gente possa aprender se determinados tipos de medicamentos que parecem promissores hoje nas redes sociais, mas ainda não foram confirmados pelas revistas científicas, e eu ressalto isso, sabe? Ponto de vista científico, médico, a gente tem que ser muito criterioso com essas coisas. Caso contrário, a gente pode estar dando água com açúcar para alguém que precisa de tratamento muito mais sério. A gente pode estar se auto-enganando, achando que está dando um baita remédio para um paciente e fazendo ele perder tempo. Ou pior ainda, sabe, colocando ele em risco por efeitos colaterais por esse remédio. Então, nessas condições, o melhor é sempre a gente esperar que os estudos científicos feitos com um número grande de pacientes de maneira correta nos indiquem o melhor caminho. É claro que isso, caso a caso, a gente pode tomar decisões excepcionais, mas por enquanto esse é o melhor caminho. Se nós ganharmos essas semanas, esses dias que a gente precisa agora, evitando que o sistema de saúde entre em colapso, é possível que 1, 2, 3, 4 tipos de tratamentos diferentes, novos, se comprovem positivos. E olha o que está acontecendo de genial no mundo. O mundo inteiro parou para lutar contra uma doença. Para aqueles que não acreditam em vacina, eu só queria essa vacina. Para aqueles que, como eu, acreditam muito em vacina, eu também queria muito essa vacina, e o mundo inteiro. Os cientistas do mundo inteiro, da China, do Japão, da Coreia, do Vietnã, da África, dos lugares mais incríveis do mundo, se juntaram todos de maneira geral para coletar os seus dados. Aqueles que não têm recurso para fazer experimentos científicos na tentativa de gerar uma vacina ou de gerar um tratamento que possa fazer diferença, sabe? Ou de criar respiradores novos mais rápidos ou mais eficientes, de alguma maneira conseguir melhorar as condições dos pacientes. Eles estão coletando seus dados para que os dados dos pacientes deles sirvam de aprendizagem para que a gente possa chegar o mais rápido possível ao tratamento. É provavelmente o maior trabalho coletivo da espécie humana que eu vi nos meus 59 anos de vida. Eu gostaria de perguntar para vocês, mesmo para os mais velhos, se vocês já viram alguma coisa parecida na vida de vocês. É um momento que dá para a gente ter um pouco de esperança na espécie humana, que quando a gente precisa de verdade, a gente é capaz sim de fazer coisas inacreditáveis. Por fim, antes de falar dos pacientes com câncer, que é o que vocês estão esperando, eu tenho que falar mais uma coisa muito importante. Tem sim uma coisa que é um divisor de águas. Uma coisa que pode realmente resolver o problema nosso, que é, de um lado, o atendimento, a assistência da saúde das pessoas, da população, e do outro lado, evitar que a economia entre em colapso. Isso chama-se teste genético. Teste genético não, o teste é bom, é genético também, mas pode ser sorológico. A testagem, vamos usar esse termo de uma maneira um pouco mais ampla.
O teste hoje que é feito para o diagnóstico dos pacientes com Covid, vocês sabem, ele é feito através de um cotonete no nariz, na narina, tá? E esse teste, ele dá uma informação positiva naqueles que são portadores, com uma margem de erro alta, viu? Todo 40% dos pacientes, a gente ou faz o teste no momento errado, ou a coleta do material não é adequada, ou o vírus já desceu para dentro do tubo traqueal e aí a gente não consegue pegar material suficiente. Então a gente pode ter falso negativo nesses testes. Eles não são testes completamente garantidos. Um outro tipo de teste muito importante que pode ser desenvolvido, que vai ser desenvolvido, aliás, o mais importante de todos, é o teste que vai dizer para a gente quem é que já está curado e livre do vírus, quem está imune do vírus, daquelas pessoas que ainda não estão imunes do vírus. A importância disso é crucial, porque se eu souber que eu tenho um teste, um anticorpo contra o vírus, e eu estou protegido contra ele, eu tiro a minha máscara e saio para a rua agora. Eu não estou contaminando mais ninguém, ninguém mais pode me contaminar. A não ser, claro, que surja uma segunda onda de vírus, mas também, poxa, aí também é ficar pensando pessimista demais, correto? Então, quando nós chegarmos nesse nível de que 60%, 50%, 60% das pessoas da população atingiram esse nível de imunidade, é possível sim que a gente comece a retomar uma atividade econômica normal com essas pessoas, sabe? As outras que não foram imunizadas ainda, não tiveram infecção, tá? Essas talvez precisem ficar em isolamento por um pouco mais de tempo, esperando que essa vacina incrível surja. Mas eu garanto para vocês que com toda a boa vontade do mundo, sabe, vão ser mais uns 12, 18 meses para que a gente consiga ter uma vacina. Não é uma coisa rápida, é uma coisa muito difícil de ser feita e é por isso que todos os laboratórios importantes do mundo estão envolvidos em um esforço conjunto para poder resolver esse tipo de problema, tá? Bom, finalmente a parte final, que eu acho que é a que mais interessava a vocês. E o que, que eu faço se eu tenho câncer no meio dessa onda de Covid? A primeira coisa é para os pacientes que estão fazendo seus exames normalmente. Então, a paciente fez seu tratamento de câncer de mama, o paciente fez seu tratamento de câncer de cólon, fez uma cirurgia, fez químio ou não, ou de mama fez hormônio ou não, ou químio, etc. Terminou o tratamento e tem que fazer seus exames periodicamente. A sua mamografia, ou então a sua tomografia ou ressonância de abdômen. E aí chega lá no hospital e o pessoal diz, olha, desculpa, mas todos os aparelhos estão dedicados para os pacientes com coronavírus, com Covid. O que, que vocês podem fazer? Tá? A gente tem recomendado que, como são exames periódicos, tá, que o paciente tente, se esse tipo de situação ocorrer de fato, tá, aguardar um pouco, voltar a conversar com seu médico e tentar algumas semanas depois repetir esse exame. É possível que quando acontecer esse fenômeno que está todo mundo falando de achatar a curva, sabe, que os exames comecem a ficar mais fáceis, mais acessíveis para as pessoas que precisam dele para outras causas, né? Nesse momento, esses exames são mais destinados a pacientes que têm situações muito graves, situações muito críticas, independente ou não de Covid, e é por isso que os pacientes que vão para fazer controles periódicos acabam sendo solicitados que eles aguardem um pouquinho mais para poder repetir esse exame. Não tem nenhum problema se você atrasar 1 ou 2 semanas, tá, o seu exame, a sua mamografia, ou a sua ressonância, ou a sua tomografia, a não ser que exista alguma razão muito especial para isso. Você está com uma dor no abdômen, tem alguma secreção saindo da mama, etc. Bom, se é uma situação especial, o seu médico vai ser o primeiro a justificar isso para o laboratório, dizendo que, olha, esse caso aqui tem que entrar na fila dos casos de urgência. Você tem uma mutação genética que aumenta o seu risco para câncer. Qual a necessidade de fazer um exame imediatamente para poder fazer prevenção? Então, nesse caso, entra na mesma situação do nosso paciente passado. Não tem equipamento disponível, não tem gente disponível para poder fazer a leitura desses exames. Então, a gente solicita que os pacientes aguardem um pouco, a não ser que eles tenham algum sintoma suspeito. Se não tiverem nenhum sintoma suspeito, que eles aguardem algumas semanas,
tá? Porque em algumas semanas, como eu falei para vocês, é uma questão matemática. Os indivíduos que vão ficar imunes, eles vão ultrapassar aqueles indivíduos que não são imunes. E, portanto, vai chegar um determinado momento em que, sabe, o número de casos que vai começar a entrar no pronto-socorro vai diminuir exponencialmente. Então, a gente vai ter cada vez mais disponibilidade para que vocês retomem os seus exames de rotina para poder fazer prevenção, mesmo tendo mutações genéticas. E se o paciente tem câncer e está em tratamento? O que ele tem que fazer? No caso de certos tipos de câncer em que a gente pode aguardar o tratamento, por exemplo, alguns tipos de linfoma ou de leucemia, sabe? Tumores que têm crescimento lento, como certos tipos de tumores que a gente chama de sarcomas tipo quiste, por exemplo, a gente pode, em alguns casos, esperar algumas semanas antes de começar o tratamento do paciente, especialmente se o tratamento envolve remédios que vão baixar a imunidade. A gente conversa com o paciente, acalma ele, tenta se manter em contato semanal, quinzenal com o paciente, vê como ele está, faz exames de sangue se forem necessários e tenta segurar esse tratamento o mais longo, o maior tempo possível. Tá? Mas se não dá, e se eu tenho que tratar o tumor imediatamente? Bom, a gente trata, não é? Nós temos duas opções nesse caso. Existem situações em que eu posso optar por fazer quimioterapia e outras que eu posso optar por não fazer quimioterapia. As opções em que eu tenho que fazer quimioterapia, porque ela é a parte indispensável do tratamento daquele tumor, não tem nenhuma medicação que consiga substituir a quimioterapia com tanta eficiência, a gente faz o tratamento normalmente. O paciente ele vai geralmente para um centro onde o pessoal tenha bastante experiência no manejo de indivíduos com câncer. Essas pessoas todas desse centro já têm treinamento para o Covid, então elas vão usar luvas, vão usar álcool, vão usar todo tipo de cuidado para isolar o paciente e mantê-lo o mínimo de tempo possível na unidade. E o seu médico vai saber que ele tem que utilizar medicações que vão ajudar na imunidade, a subir a imunidade o mais rápido possível, para que você fique o mínimo de tempo possível com a imunidade baixa. Tá? Nesse caso, a gente vai ter uma chance muito, mas muito pequena que você venha a ter problemas. Mas a segunda parte é sua, não esqueça. Chegou em casa, máscara. Chegou em casa, álcool na pia, álcool na torneira, álcool em tudo que é lugar que você vai usar, especialmente em metal, sabe? Os locais que você vai tocar, o álcool gel. Né? Mínimo de contato possível com pessoas. Sabe? Infelizmente não vai dar para ver muitos filhos, mas dá para dar um oi na porta, mas nada de beijinho, de abraço, tá? Mas é só por uns dias. Isso vai passar, tá? Então, a parte mais importante é do paciente. Ele tem que ficar em isolamento obrigatório. Mas existem casos em que o paciente pode receber medicação via oral. E esses remédios não baixam tanto a imunidade assim. Esse é o caso, por exemplo, de vários tipos de leucemias e de linfomas. Tá? Por exemplo, câncer de mama que o paciente recebe só inibidor de hormônio, por exemplo, ou de câncer de próstata, nessas situações. Tá? Não existe nenhuma baixa de imunidade importante e esses pacientes eles podem ter uma vida que deveria ser uma vida praticamente normal a de um indivíduo que está isolado. De novo, como todo indivíduo isolado, manter o mínimo de contato possível com as pessoas, sabe, fora da sua dependência, o mínimo contato manual de toque possível, né? E utilizar sempre que possível máscara quando for sair de casa e lavar constantemente as mãos com sabão e com álcool gel. O mais importante de tudo para encerrar, para cada tipo de câncer existente, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica e a Sociedade Americana de Hematologia lançaram para cada tipo de câncer, sabe, recomendações específicas para todos os tipos de tratamento existentes. Tá? O seu médico deveria, quando for escolher seu tratamento, dar uma clicadinha no computador, procurar o seu tipo de câncer na lista que esses grupos colocaram, tá? Ver o tratamento que ele escolheu para você e ver quais são as recomendações que são indicadas por experts do mundo inteiro para o seu tipo de caso.
Isso é extremamente útil, é rápido, é fácil de fazer, tá? E se ele esqueceu, está muito ocupado, você também pode fazer, tá? Esses sites estão à disposição e a gente se coloca à disposição também para poder ajudar quem quiser a descobrir o caminho para poder chegar nesses sites aqui. Pessoal, dito isso, eu gostaria de, numa próxima live, voltar com notícias ainda melhores, quem sabe já com vários medicamentos que a gente hoje está em teste bem avançado, dizer para vocês que essas drogas funcionam, que elas reduzem os sintomas, reduzem a mortalidade dos pacientes com Covid, tá? E que a nossa vacina está mais perto, tá? E que os testes que hoje são tão desequilibradamente distribuídos no mundo, e nós praticamente não recebemos quase nada aqui no Brasil ainda, né? Dos testes imunológicos. Os testes por PCR nós temos alguma quantidade, mas isso não é o suficiente ainda. Quando isso tudo começar a acontecer, talvez na próxima live a gente tenha notícias que vão ser certamente muito melhores. Muitos países no mundo foram invadidos e sofreram guerras, suas cidades foram destruídas por bombardeios que duraram meses e anos, e outros países tiveram secas que duraram décadas e destruíram completamente a plantação, mataram, exterminaram a população praticamente de fome. Esses países conseguiram se erguer, conseguiram se botar em pé novamente, se ergueram das ruínas, as pessoas voltaram às suas vidas normais, tá? E é exatamente isso que vai acontecer agora com a gente. Alguns hábitos nossos vão mudar. Por algum tempo nós ficaremos um pouco mais pobrinhos, por algum tempo as pessoas vão ficar com um pouco mais de dificuldade para poder ter seus hábitos ou seu padrão de vida que tinham antes. Nós que temos um pouco mais de recurso na vida, vamos ter que fazer a nossa parte para ajudar demais as pessoas que vão precisar muito de ajuda nesse momento, para que esse esforço de se reerguer seja maior, porque quanto mais pessoas conseguirem voltar ao seu trabalho ou conseguir uma renda, mais rapidamente elas aquecem a economia e puxam outras pessoas junto com elas para poderem voltar de novo para o mercado de trabalho e reaquecer a economia, e isso é um círculo virtuoso. Isso vai levar tempo, vai ser sofrido, sabe? Mas todos os outros conseguiram, a gente vai conseguir também. Uma boa noite para vocês, muito obrigado pela oportunidade. Tchau.